Boa aula para E aí? vocês, logo eu volto. Bom, beleza? Tranquilo? Ô, Bruno, eu só queria saber se esses aplausos foi para mim saindo ou para você entrando. Tchau, tchau. E aí, tudo bom, pessoal? Só tenho 15 minutos só? Então vou ter que reduzir, hein? Olha lá, hein? São 90, 1h30. Muito bom dia para todo mundo. Já vi que tem uma capixaba ali. Tem mais algum capixaba, algum conterrâneo? Aí, beleza. Um abraço aos capixabas, abraço a todo mundo que a gente encontrou aqui. Hoje nós vamos, um abraço para quem está em casa também, aí pelo YouTube, na casa, no hotel, na casa da sogra, às vezes não tem jeito, né? Então, sogra mora em São Paulo, você tem que ficar na casa da sogra, então um abraço para todo mundo. Não vou mandar um abraço para minha sogra porque ela não está assistindo, então não vou perder abraço à toa, não. Só um detalhe aqui, vocês vão perceber que nos slides aqui eu retirei alguns pontos que tem no slide de vocês, porque eu estava preocupado realmente com o horário, de a gente conseguir fechar dentro da 1h30 que eu tenho, até mesmo porque eu tenho voo daqui a pouquinho para eu não perder. Então eu retirei alguns pontos aqui para a gente falar um pouquinho mais breve, provavelmente 5 minutos mais breve, né? Porque o professor vai falando e sempre extrapola o tempo. Mas aqui a gente tem os pontos que são importantes. Eu sempre falo que a gente, infelizmente, não consegue saber o que vai cair, efetivamente. Mas a gente tem ali, por estudo da banca, ciência do que a FCC mais cobra, que tem maior probabilidade de ser cobrado. Então, aqui nós temos alguns pontos que são importantes e os professores que vão passar depois, aqui ao longo do dia, vão também destacar aquilo que é mais provável de cair. Nessas provas da FCC, o que a gente geralmente tem em processo do trabalho? A gente tem aquele padrão e uma questão meio fora da curva. Quando a gente fala questão fora da curva, aquela questão que geralmente não cai tanto, que é um pouco mais difícil. Esse é o padrão da FCC. Mas, se vocês fizeram ali, durante o estudo de vocês, questões de provas anteriores, vocês vão perceber que as questões de amanhã serão ali, basicamente, daquele padrão, ok? Então, nós vamos iniciar aqui falando como um primeiro slide que sumiu. Aqui, vamos falar de conciliação, principalmente do acordo extrajudicial, que é uma situação que foi inserida pela reforma trabalhista. Podem ter certeza que amanhã vocês vão encontrar ali questões da reforma. Então, a gente sabe que a conciliação para o processo do trabalho é extremamente importante, porque extingue o processo de uma forma mais célere, impedindo a interposição de recursos. E em relação a esse ponto aqui de conciliação, nós queríamos lembrar primeiro o seguinte, os momentos obrigatórios. Dentro daquele nosso procedimento padrão trabalhista, vocês sabem que existem 2 momentos obrigatórios. E conhecer o procedimento trabalhista é importante para a nossa prova de amanhã. Então, nós sabemos que no início da audiência e mais para o seu finalzinho, o juiz ele é obrigado a tentar o acordo. Se teremos ou não acordo, são outros 500, mas pelo menos o juiz ele tem que perguntar se há ou não acordo. São momentos de tentativa obrigatória, no início da audiência e após as razões finais. E vejam o seguinte, nós sabemos, já puxando a súmula 418, que o juiz ele não é obrigado a homologar o acordo. Por mais que eu queira, por mais que você queira, o juiz não é obrigado a homologar. Então, o juiz vem e pergunta, Bruno, João, há alguma possibilidade de acordo entre vocês dois? Sim, há um acordo, já conversamos, está tudo certo, eu vou receber R$10.000 em 2 parcelas, estou muito satisfeito. O juiz pode falar, não homologo esse acordo, eu não homologo, eu entendo que ele não é um acordo viável para esse processo, ponto. Aí, a súmula 418 do TST, que está aqui na nossa tela, ela demonstra claramente que não há nenhuma ilegalidade nessa conduta.
Não existe nenhuma ilegalidade nessa conduta. Então você não vai poder recorrer, você não vai poder impetrar mandado de segurança, porque não há nenhuma violação a direito seu. Ok? Então vamos lembrar para a nossa prova que essa homologação ela é facultativa, que não há ilegalidade na negativa. Mas, claro, o seguinte, a gente sempre espera que o acordo seja homologado, que o acordo seja aceito. E quando o juiz homologa o acordo, o que ele faz? Ele profere uma sentença. Profere uma sentença, extinguindo o processo com resolução do mérito, colocando ali uma pedra em cima daquele problema, daquela lide, daquele litígio que antes existia. E aí um detalhe, a gente sabe que as partes podem interpor recurso ordinário da sentença. O nosso famoso RO, né, que vocês ficam ali até de cabeça cheia, tanto nós falamos RO, cabe RO. A gente sabe que de sentença as partes podem interpor o RO. Só que dessa sentença aqui, nós partes não podemos interpor. A sentença que homologa o acordo, dela não cabe recurso. Vejam que o juiz homologou o acordo entre Bruno e João, aí depois Bruno se arrependeu, não era bem aquilo, Bruno foi enganado, e ele começa a pensar, ora, eu tenho uma sentença, posso interpor RO? Resposta, não. Não há possibilidade de interposição de recurso pelas partes. Perfeito? E aí veio a reforma trabalhista, agora não é mais a temida reforma trabalhista para vocês, porque vocês já estão ali por dentro dessas mudanças. Mas veio a reforma trabalhista e incluiu uma nova competência na Justiça do Trabalho, que é a competência para homologação de acordo extrajudicial. Nos concursos que foram feitos, que foram realizados, nas provas que foram aplicadas depois da reforma trabalhista, nós já tivemos cobrança em relação a esta homologação de acordo extrajudicial. Pergunta para vocês, tenho certeza que todo mundo vai responder. Eu posso ir sozinho, sem advogado, buscar essa homologação do acordo extrajudicial? Não, não cabe jus postulante. Ah, então vamos lá, eu e o João, para economizar, a gente pode contratar o mesmo advogado? Não, também não. Por quê? A CLT veda o advogado comum, então cada parte tem que ter o seu advogado, nós vamos numa petição conjunta, protocolar, pedir a homologação daquele acordo, o juiz vai ter o prazo de 15 dias para analisar. E vejam o seguinte, o juiz pode pensar na necessidade de ouvir a parte. Está lá o juiz pensando, rapaz, esse acordo aqui até que ele se mostra razoável, mas eu quero ouvir as partes. Ele pode marcar audiência? Pode. Ele marca a audiência e após esse procedimento, ou ele homologa ou ele não homologa. A gente continua tendo aquela ideia que nós já passamos e que o juiz não precisa homologar o acordo. Ele pode passar por todo este procedimento, realizar a audiência, ouvir as partes e depois simplesmente falar, não homologo esse acordo. Ponto. Isso acontece? Acontece. Se alguém eventualmente não leu ainda o artigo 855B da CLT, vale muito a pena para a prova de amanhã. Vai que cai, você lembra ali de mim, como alguns de vocês falam, nossa senhora, eu já fico a sua voz na cabeça, né? Já ouço ali a sua voz. Vai que amanhã vem a voz do Bruno ali na prova, ó, vamos esperar que isso aconteça. Tomara que não seja aquela voz da velocidade 2 do YouTube, né? Senão você vai ficar meio maluco. No dia da prova, uma voz normal, tranquila. Ok, pessoal? Então, vamos aqui na sequência. Temos aqui, competência. Alguns tópicos sobre competência. Esses tópicos sobre competência estão no artigo da Constituição Federal, que para o professor de processo do trabalho é o mais importante, né? A gente esquece o resto da Constituição, todo o mais importante da Constituição é o artigo 114, que é o artigo que trata da competência material da Justiça do Trabalho. Ou seja, quais são aquelas matérias
que podem ser levadas à apreciação do poder judiciário trabalhista. Aqui nós destacamos alguns incisos e súmulas deste artigo 114. Então, não está no material, anotem aí, quem quiser, artigo 114 da Constituição Federal. O que nós temos que lembrar? Primeiro, do inciso, obviamente, o inciso primeiro que fala de relação de trabalho. Só que relação de trabalho envolvendo uma série de entes, inclusive os entes públicos. Só que, lá atrás, o Supremo, analisando um questionamento relacionado à competência, fez o quê? Todo mundo sabe aqui o que o Supremo fez em relação aos estatutários. Incluiu ou excluiu da competência trabalhista? Excluiu. Servidor estatutário não é problema da Justiça do Trabalho, vamos lembrar disso daqui. Ou seja, entrou na parte de processo do trabalho, entrou na parte de noções de processo do trabalho. Leu o servidor estatutário, já toma cuidado, orelha em pé, porque pode ser uma questão, provavelmente será uma questão sobre competência, ok? Seguindo, ainda com base no inciso primeiro, sempre falo o seguinte, existem algumas expressões que remetem obrigatoriamente a alguns temas. Então, novamente, você vem, abre a sua prova amanhã, começa a ler, e aí você encontra na questão ali, honorários de profissionais liberais, você encontra essa expressão, ou ação para cobrança de honorários de profissional liberal. Pode ter certeza que eles querem saber se a Justiça do Trabalho é competente ou não para aquela ação. Ou seja, se esse profissional liberal, ele pode ou não buscar o adimplemento da obrigação na Justiça do Trabalho. E aí, novamente, nós sabemos que, por jurisprudência, ele não pode. Porque aquela súmula ali, 363 do STJ, também retira, também exclui da competência trabalhista. Profissional liberal vai cobrar os seus honorários onde? Lá na Justiça Comum. Isso é muito comum de cair em prova. Isso aqui nós já tivemos várias questões envolvendo este tema. Então, novamente, súmula 363 do STJ, nós temos aqui Justiça Comum. Perfeito? Depois, ações relacionadas à greve. Que ações relacionadas à greve? Eu costumo falar nas minhas aulas que são todas. Que o que nós tivemos ali na redação do inciso 2º foi, de forma proposital, uma redação ampla. A colocar ações relacionadas à greve, mas que ações relacionadas à greve? Todas elas. Podem ser ações individuais, podem ser ações coletivas, podem ser ações ajuizadas pelo empregador, ações ajuizadas pelo empregado, tanto faz, desde que o pano de fundo, como a gente diz, a causa de pedir seja greve, a Justiça do Trabalho tem competência para analisar. E aí surgiu, vocês conhecem as súmulas vinculantes, então surgiu aqui a súmula vinculante 23 do Supremo, que tratava da seguinte dúvida, mas espera aí, eu tenho aqui uma ação possessória. A ação possessória é da Justiça do Trabalho, porque o juiz do trabalho não conhecia, no sentido de nunca ter tratado daquele tipo de ação possessória ali na Justiça do Trabalho, sim, porque é uma ação possessória que está relacionada ao exercício do direito de greve. Os empregados invadiram a empresa, estão lá, não saem, não deixam ninguém trabalhar, estão na porta da empresa, então a empregadora vai ajuizar essa ação possessória. É óbvio que isso é um tema trabalhista e será analisado pela Justiça do Trabalho, ok? Depois, temos ali as ações sobre representação sindical. Aqui, nós temos que tomar cuidado com uma pegadinha. Por quê? Se eu falo na prova de amanhã que as ações envolvendo sindicatos, ou as ações ajuizadas entre sindicatos, elas são da competência da Justiça do Trabalho, estaria errado. Nem todas as ações envolvendo os sindicatos, nem todas as ações que tenham como partes os sindicatos são da competência da Justiça do Trabalho. Nada disso, não é isso que o inciso 3º está falando.
O inciso terceiro está falando que as ações sobre representação sindical, ali no inciso terceiro, que podem ser ações entre sindicatos, ações entre sindicato e empregados, ações entre sindicato e empregadores, tanto faz. Eu estou discutindo com o sindicato, a empresa está discutindo com o sindicato, 2 sindicatos estão discutindo ali se eles representam ou não uma determinada categoria. Lá no Espírito Santo tem um embate entre 2 sindicatos de uma determinada categoria, foi para a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho vai decidir quem é o verdadeiro, legítimo representante daquela categoria, quem pode negociar, quem pode buscar melhores condições de trabalho para aquela categoria. Perfeito? Depois, inciso 5º, conflitos de competência. Aqui nós temos aquela pegadinha, aquela típica pegadinha de concurso que já caiu várias vezes e que está inserida nessa súmula 420 do TST, que seria, entre aspas, aquele conflito entre vara e TRT que na verdade não existe. Vem a prova de amanhã e diz que há entre aspas, um conflito entre Vara do Trabalho de São Paulo, entre a 20ª Vara do Trabalho de São Paulo e o TRT de São Paulo, futura casa de vocês. E aí, existe esse conflito? Não, não existe esse conflito. Por quê? Porque Vara do Trabalho de São Paulo está vinculada, está subordinada ao TRT de São Paulo. Óbvio que existe conflito entre Vara do Trabalho de Vitória e TRT de São Paulo. Aí existe. Se eu tenho a Vara do Trabalho de Vitória com o TRT de São Paulo, o conflito existe porque elas não estão vinculadas, elas não estão subordinadas. Ok? Agora, verifique se há essa subordinação, porque se houver, a súmula 420 do TST afirma a inexistência deste conflito. Perfeito? Depois, um tema que sempre cai. Toda prova de TRT traz aqui este tema sobre competência territorial. Artigo 651 da CLT. Toda prova, é praticamente impossível nós encontrarmos uma prova de TRT que não tem ali uma questão de competência territorial. Ou vai cair na de técnico, ou de analista judiciário, ou na de oficial de justiça. Alguma prova nós teremos competência territorial, que nas aulas eu sempre falo, um dos artigos que você tem que conhecer, que você não pode ir para a prova sem conhecer, exatamente o 651. Esse não dá para desconhecer. Local do ajuizamento da ação trabalhista, competência territorial. E aí eu começo lembrando aqui com vocês que a competência territorial, ela é relativa. É um critério relativo totalmente diferente, aproveitando aqui o tema que nós já tratamos, totalmente diferente da competência material, daquele artigo 114, profissional liberal. O que vai acontecer? O juiz do trabalho, de ofício, vai mandar para a justiça. Por qualquer motivo, ajuizei a ação aqui em São Paulo. E disse na petição inicial que eu prestei serviço em Vitória. Aí vem o juiz da Vara do Trabalho aqui de São Paulo, começa a ler a minha petição inicial, vê que o Bruno prestou serviços em Vitória, ele falou, mas por que o Bruno, ele é mineiro, né? Por que igual deve ter um monte de mineiro aqui que vai virar paulistano, não sei, mas ele está lá, mas por que o Bruno ajuizou essa ação aqui no Rio de Janeiro? Ele deveria ter ajuizado a ação lá em Vitória, então o que eu, juiz do trabalho, vou fazer? Nada, vou esperar. Vou esperar por quê? Porque é um critério relativo, eu, juiz do trabalho, não posso atuar de ofício, eu, juiz do trabalho, não posso remeter para a justiça que eu entendo competente, que seria lá uma das varas do trabalho de Vitória. Não. O juiz do trabalho não pode atuar de ofício nessa hipótese. Olha ali, impossibilidade de reconhecimento de ofício, uma súmula antiga do STJ que nós aplicamos aqui.
Ok? Então, o juiz do trabalho não pode remeter para a vitória. Ele fica esperando. Fica esperando o quê? Fica esperando a apresentação de uma peça de defesa, que nós vamos tratar daqui a pouquinho em um slide, que é a exceção de incompetência. Ele fica esperando. Ele fica esperando para ver se o reclamado vai apresentar a exceção de incompetência, pedindo para remeter o processo lá para vitória. Se for apresentada a exceção de incompetência, ele realiza o procedimento, que a gente vai lembrar daqui a pouquinho, e remete depois para a vitória. Agora, se não houver a apresentação da exceção de incompetência, o processo vai continuar aqui em São Paulo por resto da vida e ninguém mais tira. Perfeito? Então, muito cuidado com isso daqui. Prova de amanhã. Abriu. E aí você começa a ler que o João da Silva tem domicílio em Cuiabá, que foi contratado em Salvador por uma empresa que tem sede em São Paulo para prestar serviços em Vitória. Começou a ler, viu que tem um monte de cidade, é questão de competência territorial. Temos que saber o local do ajuizamento da ação. Aí você começa a fazer assim, começa a ir riscando, local de domicílio, risca, contratação, risca, sede da empresa, risca, foca ali no local da prestação de serviços, ali será ajuizado, ok? Essa é a nossa regra geral. Local de contratação, regra geral, não nos interessa. Domicílio atual, não nos interessa. Domicílio à época, não nos interessa. Óbvio que vocês estudaram o 651 todo. Eu trouxe aqui uma regra geral. Vocês sabem que existem os parágrafos do artigo 651. E pode ser que eles coloquem no meio desta redação que o camarada era viajante comercial. Agente ou viajante comercial. Então, é aquela outra expressão que remete obrigatoriamente a um tema da prova. Por ali, agente ou viajante comercial. Lembrei o quê? Que não vai ser local da prestação de serviços. Aí eu vou ver onde que ele estava subordinado. Ele estava subordinado ao local tal. Jaboatão dos Guararapes. Com certeza tem alguém lá de Pernambuco. Aí, Jaboatão dos Guararapes é lá, né? Eu acho que não estou falando merda não, né? Eu acho que é. Falei com tanta certeza, aquela certeza que você... Depois, mas eu acho que é. É, né? Então, beleza. Jaboatão dos Guararapes. Se ele está subordinado a Jaboatão dos Guararapes, vou ajuizar a ação lá. Perfeito, galera? Vamos lembrar, vamos tomar cuidado com essas palavras que a gente vai encontrando, com essas expressões que a gente vai encontrando ao longo da prova. Depois, coloquei foro de eleição. Quem está estudando processo civil e processo do trabalho, depois eu vou mostrar quem é o assessor aqui que me traz a água aqui, meu assessor Maurício. Quem está estudando processo civil e processo do trabalho, verifica uma diferença. Lá no processo civil, eu posso, junto a você, escolher o local do ajuizamento da ação. Aquela velha história do contrato de compra e venda do carro, eu estou vendo meu carro para você, a gente brinca, vamos colocar lá Porto Alegre, que é um pouco mais longe de Recife, por exemplo, a gente mora em Recife, vamos colocar aqui Porto Alegre, beleza, colocou, em regra vinculou, lá no processo civil, porque lá nós podemos escolher o local do ajuizamento da ação, nós temos a possibilidade de eleger o foro competente, o foro seria o local do ajuizamento da ação, mas aqui no processo de trabalho não. Aqui no processo do trabalho, eu fui assinar um contrato de trabalho, tempo atrás estava lá o foro de eleição. Aí eu falei, não concordo não. Aí o que o camarada falou, você quer o emprego? Se quer o emprego, assina, se não quiser assinar, tchau, que tem mais 8 mil na fila. Opa, tá bom, então eu assino. O que acontece? Houve uma escolha? Houve uma eleição? Não, houve uma imposição.
Se esse foro de eleição fosse possível aqui no processo do trabalho, o empregador escolheria o local mais longe do mundo só para dificultar o ajuizamento da ação. Então, por isso que não cabe esse foro de eleição. Aquela cláusula que estava no meu contrato ali, ela vale? Não, ela é nula, ok? Como eu já vi questões de processo de trabalho tratando de foro de eleição, falando que o foro de eleição seria válido, tem que tomar cuidado com isso daqui, ok? Essa assertiva está errada, não é válido, não pode haver essa escolha. Perfeito? Então, ó, foro de eleição que está no 63 do CPC não cabe no nosso processo do trabalho. Na sequência, vamos lá, ó, custas processuais. Não saiu o nome aí no slide, mas podem anotar, por favor, custas processuais. Custas processuais. Para vocês verem que algumas expressões, na hora, já nos remetem, já fazem aquela ligação. Eu olhei ali, R$10,64, R$10,64. Onde é que eu vou ver isso em processo do trabalho? Só na parte de custas. Então, esse exercício que você vai fazendo também amanhã no dia da prova. Você leu ali, passou o olho, nem começou a ler a questão ainda, bateu o olho, 10,64, ó, custas processuais, e aí você já volta o seu raciocínio para aquela matéria, já começa ali a juntar aquelas informações. Alguém pode estar pensando, é como se fosse fácil, né? No dia lá vai tudo... É uma mágica que acontece, né? Óbvio que não, mas vocês estão preparados para isso e o cérebro já vai sendo ali treinado desta forma. Mas o que nós temos ali em relação ao momento do pagamento? Ó, 789, parágrafo 1º da CLT, o 789 da CLT, nós sabemos o quê? Que as custas são pagas ao final. Ao final pelo vencido. O vencido, na maioria das vezes, é o cara que é condenado. Na maioria das vezes, o cara que é condenado é considerado vencido. Se eu pedir R$100 mil e você foi condenado a pagar R$1, você é o vencido. Eu, autor, só entro nessa qualidade de vencido quando os meus pedidos são todos julgados improcedentes. Se eu perder tudo, aí eu vou ser vencido, aí eu vou pagar as custas processuais. Agora, se tiver qualquer condenação, este condenado vai ser vencido, mesmo que ele tenha sido condenado a pagar R$1, ok? E aí, vamos lembrar do valor das custas. Todo mundo sabe, todo mundo que está aqui, todo mundo que está ouvindo a gente ali, vendo a gente pelo YouTube, sabe daqueles 2% ali. Não tem ninguém que vai chegar amanhã no dia da prova sem saber que as custas são de 2%. Beleza. Mas aí nós vamos lembrar que esses 2%, se calculados, eles não podem gerar, por exemplo, 4, 5, 6 reais. Nada disso. Ah, eu fui condenado a pagar R$200. 2% de R$200, aí baixa aqui o Arthur Lima, né, 2% de R$200, eu só sei fazer essa conta porque ela é decorada, a Thaís falou que eu só sei fazer conta de 10, né, multiplica por 10, divide por 10, 10%, então, ó, 2% de R$200, R$4, aí letra A, R$4, letra B, R$10,64, tem que lembrar que você não vai pagar R$4, R$6, R$8, você tem que lembrar que o mínimo é esse valor enigmático aqui, R$10,64. Agora, já começaram a cobrar o valor máximo trazido pela reforma trabalhista. Quem fez a prova aqui do TRT do Rio de Janeiro, apesar de não ter sido FCC, lembra que em uma das provas eu tinha ali menção ao valor máximo, que é ali de 4 vezes o limite dos benefícios do regime geral de previdência social. Para a prova de amanhã, você não precisa se preocupar com o valor, mas quanto que dá 4 vezes o limite dos benefícios, sair fazendo conta, não há essa necessidade. Você tem que lembrar, o regime geral de previdência social é o INSS, ele tem um teto, e a gente vai utilizar aquele teto multiplicado por 4. Aí, por curiosidade, eu sempre falo, dali os seus R$22 mil, mais ou menos, seria um valor máximo.
Então o camarada foi condenado a pagar R$ 1 bilhão numa condenação. Você não vai fazer 2% de 1 bilhão, não. Vai colocar 4 vezes o limite dos benefícios do regime geral de previdência social. Perfeito? Depois, honorários periciais. Já que estamos falando de gastar dinheiro com o processo, vamos lembrar da perícia. Melhor exemplo para nós lembrarmos da necessidade de perícia, ou os melhores exemplos. Insalubridade e periculosidade, porque vocês sabem que havendo pedido, havendo discussão sobre insalubridade e periculosidade, a perícia é obrigatória, e, por exemplo, uma questão médica, um problema de saúde. Se o juiz se depara com um problema de saúde, se o juiz se depara com um pedido de insalubridade, de periculosidade, teremos ali perícia. O juiz não tem conhecimento técnico para saber se eu tenho um problema de coluna, se há limitação realmente que eu estou trazendo, se o meu problema de coluna, ele decorre daquele acidente de trabalho que eu sofri. O juiz do trabalho não tem esse conhecimento, mas o médico tem. Então, vamos ali designar a perícia, vamos nomear um perito. E aí a gente começa a gastar dinheiro. Por quê? A Justiça do Trabalho não tem os seus peritos próprios. Esses peritos são particulares, que vão trabalhar mediante uma remuneração que nós chamamos de honorários periciais. Então, começamos a falar em honorários periciais prévios e honorários periciais finais. O que é muito comum na Justiça do Trabalho? Sempre foi na Justiça do Trabalho. Se eu estou alegando esse meu problema de saúde, esse meu problema de coluna. Se o juiz faz ali a designação, se ele defere a produção de prova pericial, ele vem e fala, Bruno, para iniciar a perícia você tem que depositar R$500, R$300. Vamos depositar alguma quantia para iniciar o processo. Isso sempre foi muito comum no processo do trabalho, no dia a dia da Justiça do Trabalho, até mesmo para facilitar a prática do ato processual. É muito mais fácil você conseguir um perito quando você já tem alguma quantia depositada. Então, para facilitar, os juízes vinham e falavam, vamos depositar R$300, R$500, estipulavam um valor. Só que aí a colega ali, quando eu falei, já fez assim, não pode. Por que não pode? Porque eu tenho ilegalidade. A OJ 98 da SDI 2, a orientação jurisprudencial 98, sempre trouxe essa informação de que os honorários periciais prévios eram ilegais. E como eu estou tratando de uma ilegalidade, eu posso me valer aqui do mandado de segurança. Então, como eu falo, para técnico, por exemplo, não cai mandado de segurança, mas saibam que, neste caso, cabe mandado de segurança quando houver esta estipulação dos honorários periciais prévios. O que era entendimento jurisprudencial, com a reforma trabalhista, passou a ser texto de lei. Isso aumenta a probabilidade de inclusão dessa questão na banca? Sim, claro, é um dispositivo da reforma trabalhista, então vale a pena nós lembrarmos disso daqui. Mas aí vamos pensar o seguinte, o juiz seguiu à risca o mandamento legal, o entendimento do TST, não fixou honorários periciais prévios, a perícia foi feita e ao final da perícia foi ali homologado o valor de R$4.000. Então o exame custou R$4.000, o trabalho do médico custou naquele processo R$4.000. Claro que a gente começa a pensar o quê? Quem vai pagar esses R$4.000? Quem paga os honorários periciais ao final. Aí nós temos que tomar cuidado com uma pegadinha. Por quê? O 790B da CLT fala em sucumbente na pretensão objeto da perícia. Então, quem vai pagar os honorários periciais? O sucumbente na pretensão objeto da perícia. O que é o sucumbente, ou quem é o sucumbente na pretensão objeto da perícia? Sabe o que a FCC vai tentar jogar para você?
para ver se você come mosca e erra, eles vão falar que o laudo pericial foi contrário a vocês. Mas peraí, estou nem aí com o laudo pericial. Não é o laudo pericial que determina se eu vou ganhar ou não. Óbvio que se o laudo pericial é desfavorável, a minha chance de perder é muito grande. Mas quem manda não é o laudo pericial, é a decisão do juiz. E nós sabemos que o juiz ele pode julgar diferente do laudo. O laudo pericial está falando que não existe nexo entre a doença do Bruno e o acidente que ele sofreu. Aí vem o juiz e diz que houve o nexo. E aí traz outras provas, fundamenta ali em outras provas. Então, esse sucumbente na pretensão objeto à perícia é aquele que consta lá na sentença. É quem perdeu o pedido relacionado à perícia. Tome muito cuidado para não embarcar nessa do laudo pericial. Ah, meu Deus, o laudo pericial foi contrário, então eu vou pagar a perícia. Não, porque mesmo com o laudo pericial você pode ser vencedor naquele pedido. E nós não vamos pensar também no todo. Não vamos pensar no todo, quem ganhou o processo ou quem mais ganhou pedidos, nada disso. Porque o que importa é o pedido relacionado à perícia. O que aconteceu nesse processo? Eu formulei 10 pedidos, ganhei 9, perdi 1. O único que eu perdi era exatamente esse relacionado à perícia. Eu pago a prova pericial. Eu perdi o pedido relacionado à perícia, ok? Se você perguntar, e aí, Bruno, está satisfeito com o processo? Porra, lógico que eu estou, ganhei 9 pedidos, saí ali com R$1 milhão, lógico que eu estou satisfeito, mas, como eu perdi aquele pedido, eu efetuo o pagamento dele, ok? Não caio nessas pegadinhas se elas vierem amanhã na prova, perfeito? Depois, seguindo aqui, partes e procuradores. Quem quiser anotar, partes e procuradores. Em relação à capacidade postulatória, é um tema batido, que vocês já fizeram ali umas 200 questões tratando dele, mas os temas batidos continuam caindo. Como eu falei para vocês, a gente tem um padrão e geralmente uma questão um pouco mais difícil, mas nas demais nós continuamos a cobrar esses temas que podem parecer batidos, como capacidade postulatória. Aquele artigo 791 da CLT e aquela súmula 425, vocês vão anotar o quê? Jus postulandi. Jus postulandi. O jus postulandi ele é válido ainda. Eu não preciso de advogado. Óbvio que, com o tempo, o TST trouxe algumas restrições. E tenho certeza que vocês sabem ali essas restrições da súmula 425. Aquelas situações em que eu não posso mais ir sem advogado. Aquelas situações que, obrigatoriamente, eu preciso de advogado. Nós já falamos uma aqui, que inclusive está fora da súmula, essa súmula é de 2011, que é o que? A homologação de acordo extrajudicial. Esse nós já vimos, não se aplica jus postulandi na homologação de acordo extrajudicial. Agora, na súmula 425, nós temos o quê? Ação rescisória, temos mandado de segurança, ação cautelar. E os recursos para onde? Para o TST. Recurso para TST tem que ter advogado. Ação rescisória, mandado de segurança, ação cautelar e os recursos para o TST eu preciso de advogado. E existe, na redação da súmula 425, nós temos uma informação que a FCC sempre copiou e colou nas suas provas, que é aquela ideia de que o jus postulandi se aplica às varas do trabalho e aos TRTs. Então, eu ajuizo uma ação trabalhista sem advogado, interponho da sentença um RO para o TRT. Se for o caso, dentro do próprio TRT, faço a oposição de embargos de declaração. Agora, a partir do momento que eu quiser ir para o TST, eu quiser recorrer para o TST, eu tenho que contratar o meu advogado. Ok? Vamos lembrar disso daqui. E vamos lembrar também de mandato tácito, que a gente também chama de apud acta, mas acaba aparecendo mais nos concursos como mandato tácito. Quando a gente está fazendo aula
quando a gente está preparando a aula para vocês, seja no PDF, seja no vídeo, de questões comentadas, chega uma hora que a gente fala, nossa senhora, mais uma dessas, mais uma, mais uma. Esse é um dos temas que a gente fala, nossa senhora, mais uma questão sobre isso. Toda hora a FCC coloca o 791, parágrafo 3º, que é aquela história do mandato ou procuração que surge quando o advogado comparece à audiência. Nós não temos aqui uma procuração no papel, mas o advogado compareceu à audiência, ele tem mandato tácito. Ele é procurador, ele é advogado daquela parte, sim. Ele pode realizar o que nós chamamos de poderes, de atos que estão vinculados aos poderes gerais. O portador de mandato tácito, aquele que compareceu a audiência, ele tem poderes gerais para o processo. O que seria aqui afirmar que o Bruno tem poderes gerais para o processo? Ele pode realizar aqueles atos que são normais no processo. Ele pode peticionar, ele pode requerer, ele pode recorrer. Isso é muito importante. Recorrer não é nada excepcional, não. Recorrer é algo normal no processo, ele tem os poderes gerais. Mas aí vem o entendimento do TST, que consta naquela OJ 200, para dizer que ele não pode realizar o subestabelecimento. O portador de mandato tácito, isso de vez em quando cai, não pode realizar o chamado subestabelecimento. Ele não pode subestabelecer ali os poderes que foram conferidos a ele. O que seria subestabelecer da forma mais simples possível? O processo tem algumas expressões um pouco mais difíceis, então, trazendo da forma mais simples possível, subestabelecer seria o quê? Passar os poderes que você recebeu da parte para um outro advogado, ou dividir esses poderes com outro advogado. Para que eu subestabeleça, para que eu passe os poderes, para que eu divida os poderes com outro advogado, eu preciso de um poder especial, que tem que estar no papel, numa procuração expressa assinada pela parte. Então, o portador de mandato tácito, ele não pode subestabelecer, ele não pode realizar o subestabelecimento, ok? Depois, uma jurisprudência do TST, uma súmula do TST que mudou da água para o vinho com o novo CPC. Ou seja, em 2016, o TST alterou aquela súmula ali, 383, da água para o vinho. Tanto que às vezes a gente pega algumas questões mais antigas e fica até meio estranho assim, meio bolado, né? Como se diz. Então, por quê? Porque a gente pega o gabarito anterior e está totalmente contrário ao entendimento atual. É o que eu falo, mudou da água para o vinho. Antes, era a realização da representação em grau recursal. Ou seja, o advogado que interpôs o recurso sem procuração, ele não podia juntar a procuração depois. Agora pode. Como o novo CPC permitiu, o TST trouxe esse entendimento aqui para a Justiça do Trabalho e passou a ser possível a regularização da representação em grau recursal. É possível agora, como eu anotei ali, a juntada posterior da procuração. Em situações excepcionais, o advogado, ele pode interpor o recurso, assinando ali o recurso, sem ter procuração no processo, e juntando a procuração depois. E em situações excepcionais é possível essa juntada. Só tem que tomar cuidado com o seguinte, o TST, todo mundo sabe aqui, que adora legislar, né? O TST cria umas coisas assim da cabeça deles, sai legislando, e aqui fez o mesmo. Por quê? Se a gente pegar esse artigo 76 do CPC, ele vai falar em juntada em 15 dias, prorrogável por mais 15 dias. Aí o TST pensou, eu posso trazer esse dispositivo, eu posso trazer esse instituto para o processo do trabalho. Mas 15 mais 15 é tempo demais, aqui no processo de trabalho essa correria danada, então vamos reduzir.
Se nós lermos a súmula 383 do TST, nós vamos encontrar o quê? 5 mais 5. Há a possibilidade de se juntar posteriormente à procuração em 5 dias, prorrogando por mais 5 dias. Perfeito? Muito cuidado com isso daqui. E aí, passando, benefício da justiça gratuita. Caiu nos últimos concursos de TRT. Já caía, né? Agora voltou a cair com mais força ainda. Por quê? Porque nós mudamos o parâmetro para dizer se uma determinada pessoa tem direito ou não ao benefício da justiça gratuita. Primeira coisa que nós temos que lembrar aqui, benefício da justiça gratuita. Pergunto para vocês, o juiz concede só se tiver pedido? Não. Ele pode deferir também de ofício, sem ninguém pedir. Ou seja, não vinculem a concessão do benefício da justiça gratuita à necessidade de requerimento. Se estiver falando que é só a requerimento, está errado. O juiz de ofício, sem pedido, sem requerimento, vendo que alguém se enquadra naquele conceito legal, ele vai lá e concede a justiça gratuita. Está naquele parágrafo 3º do 790 da CLT. Só que aí eu falei para vocês que a reforma trabalhista mudou o parâmetro para saber se eu tenho direito ou não ao benefício da justiça gratuita. Antes, o parâmetro era o quê? Era salários mínimos. Nós tínhamos aqui o parâmetro de salários mínimos. Hoje não. Hoje, eu olho novamente para o regime geral de previdência social. Eu olho novamente para o limite dos benefícios do regime geral de previdência social, o nosso famoso INSS. E aí eu olho ali, e vejo se o camarada recebe até 40% desse limite dos benefícios. Por curiosidade, de novo, os seus R$ 2.200, R$ 2.300. Se ele receber até essa quantia, ele se enquadra naquela presunção de que não tem condição financeira. Então, muito cuidado com esses 40%. A gente sabe que FCC adora questão de prazos, adora questão de percentuais. Então, eles vão colocar 20, 40, 50, vamos lembrar dos 40%. Agora, eu posso receber mais do que os 40%. Eu recebo mais do que os 40%, mas não tenho condição financeira de arcar com os custos do processo, porque eu sou parente de quem? Do Catra. Tenho lá os meus 10 filhos. Não sou tão bom quanto ele, mas eu tenho meus 10 filhos. Porra, então tá. Se eu tenho os 10 filhos lá, eu não tenho condição financeira de arcar com os custos do processo. Então, o que eu vou fazer? Vou requerer. Vejam que o camarada que recebe mais do que aquele padrão tem direito ao recebimento também deste benefício. Mas aí entra a questão da prova da hipossuficiência. Como é que eu provo a hipossuficiência naquela súmula 463 do TST? Como é que eu faço a prova dessa hipossuficiência? Eu, pessoa física, eu, pessoa natural, não preciso trazer um monte de comprovante disso, daquilo, certidão das crianças, não. Pela súmula 463, nós vamos pensar o seguinte: basta a declaração de hipossuficiência. Basta que a parte declare a hipossuficiência. Pode ser o Bruno declarando essa hipossuficiência ou o advogado do Bruno declarando, se ele tiver poderes para isso. Então, essa é a ideia da súmula. A pessoa física, a pessoa natural, para ter direito à justiça gratuita, ao receber mais, para fazer a prova dessa hipossuficiência, basta declaração. Eu posso declarar, ou o advogado, se tiver poderes para isso, pode também realizar essa declaração. A súmula também fala da pessoa jurídica, a empresa. A empresa pode receber o benefício da justiça gratuita? Pode, mas aí, como se diz, o buraco é mais embaixo, é um pouco mais difícil, porque tem que ter comprovação efetiva de que a empresa está quebrada, está em situação financeira ruim. Ok? Tranquilo? E aí vem o preposto. Preposto que vem caindo em tudo que é prova.
Desde que já caía e desde a reforma trabalhista vem caindo com força aqui. Já vi questão da FCC que trazia o contador da empresa como preposto. O contador autônomo, né? Eu tenho uma empresa, você é contador, eu vou lá, contrato o seu escritório de contabilidade ou contrato você. Você não é empregado da minha empresa. Mas você pode ser preposto? Claro que sim. Com a reforma trabalhista a gente lembra, isso vai cair, que ele não precisa mais ser empregado. Esqueçam aquela súmula do TST que falava o contrário. Só que eu sempre gosto de frisar o seguinte: a CLT, ela não excluiu aquela ideia sobre necessidade de conhecimento dos fatos. Agora, o que a CLT diz é o seguinte: preposto pode ser qualquer pessoa que tenha conhecimento dos fatos. Por quê? O preposto vai falar como se fosse o dono da empresa. Imagina o preposto que não sabe de porcaria nenhuma. Não sei. Pô, serve para quê? Para nada. Se for o estagiário, coitado, aí que eles vão falar que ele não serve para nada mesmo. Mas o estagiário pode ser preposto? Pode ser qualquer pessoa que tenha conhecimento dos fatos. Mas vejam, ele não precisa, todo mundo sabe disso aqui, ele não precisa ter presenciado os fatos. Isso é uma grande pegadinha. O preposto tem que ter presenciado os fatos. Não está na lei, você não encontra na lei em lugar nenhum. Ele tem que ter conhecimento dos fatos. Contaram para ele, ele tem conhecimento, ele pode passar aquele conhecimento acerca dos fatos. Perfeito? E depois, não pode o dono da empresa, por exemplo, não pode a empresa dizer que o preposto está maluco, que o preposto mentiu, nada disso. Por quê? Porque as declarações do preposto obrigam o proponente. Então, as declarações do preposto obrigam o proponente. Então, são as informações indispensáveis aqui em relação ao preposto que nós temos que tomar cuidado. Perfeito? E aí, vamos na sequência. Essa tela aqui vai cair na prova. Não caía porque esqueceram, mas está na prova. Está na prova. Vai cair, está lá. 791A da CLT. Honorários advocatícios de sucumbência. Uma das grandes novidades ali da reforma trabalhista, uma vitória dos advogados que já tentavam inserir em outros projetos de lei, mas nunca tinha passado, agora passou os honorários de sucumbência. O que nós temos agora, meus amigos? Olha ali, eu tenho o sistema da mera sucumbência. Agora, o advogado particular recebe os honorários porque o sistema é da mera sucumbência. Não é mais aquele sistema antigo da assistência judiciária gratuita, em que só o sindicato recebia. Não. Agora o advogado particular recebe. Aí, para facilitar, eu sempre costumo chamar esse sistema da mera sucumbência, ele perdeu, pagou. Quem perde, paga. Por que vou pagar? Porque você perdeu. Mas só porque eu perdi? Só. É a mera sucumbência, a mera perda. Só a perda gera o pagamento de honorários para o advogado da parte contrária. Aí aquela velha pegadinha que eles podem incluir, se eu fosse a FCC eu falaria que agora com a reforma trabalhista o sindicato não mais recebe, continua recebendo, está lá no parágrafo 1º, o sindicato continua a receber honorários de sucumbência, então é o sindicato e o advogado particular. Cuidado com o percentual, ele é diferente do CPC. Caiu na prova do TRT Pernambuco, salvo engano, qual era o percentual de 5% a 15%, sendo que o juiz ele vai se valer de alguns critérios aqui para fixar este percentual. Quais são os critérios? Aí nós temos no parágrafo 2º o exemplo, tempo do processo, local do processo, complexidade do processo, trabalho realizado pelo advogado. Então, são vários critérios e o juiz vai se valer deles para fixar entre o mínimo e o máximo, ok? Sucumbência recíproca. Na sucumbência recíproca, eu tenho honorários recíprocos. O que quer dizer isso daqui? Naquele exemplo mais simples. Eu
pedi a sua condenação ao pagamento de R$100.000. O meu pedido, R$100.000. Você foi condenado a pagar 50 mil. Então, você perdeu 50 mil e eu deixei de receber 50 mil. Os dois perderam. Ninguém está satisfeito nessa história, tanto que os dois podem recorrer. Mas em relação aos honorários de sucumbência, o que acontece? Eu que deixei de receber 50 mil, vou pagar um percentual sobre os 50 mil para o advogado da parte contrária. Você que perdeu, que foi condenado a pagar 50 mil, vai pagar esse percentual sobre os 50 mil para o meu advogado. Ou seja, honorários recíprocos. Eu pago para o seu advogado, você paga para o meu advogado, porque os dois perderam, os dois não atingiram aquela situação almejada, ok? Eles vão colocar na prova que esses honorários podem ser compensados. Não podem ser compensados. Eu vou pagar e você vai pagar. Não há possibilidade de compensação, ok? Muito cuidado com isso. Depois, cuidado com o beneficiário da justiça gratuita. Cuidado para não proteger demais o beneficiário da justiça gratuita, porque depois da reforma trabalhista não dá para fazer isso. O beneficiário da justiça gratuita será condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência? Sim. Só que a gente vai ter a suspensão dessa cobrança. Ele, beneficiário da justiça gratuita, é condenado a pagar os honorários, mas eu suspendo essa cobrança. Nos próximos 2 anos, a contar do trânsito em julgado, se ele enricar, se ele ganhar na Mega Sena, se fizer alguma coisa e ganhar dinheiro, eu posso cobrar dele. Dentro dos 2 anos, a contar do trânsito em julgado. Se não for dentro desses 2 anos, já era. Porque após os 2 anos, o crédito deixa de existir, o meu direito deixa de existir, ok? Muito cuidado com esse parágrafo 4º e lembrando também, para a gente fechar esse tema, essa tela, a reconvenção. O parágrafo 5º que trata da reconvenção. Na reconvenção há também os honorários advocatícios de sucumbência. Perfeito? Aqui está outra tela fundamental para a gente. Outra tela fundamental para a gente. Que já veio caindo, caiu o TRT de Pernambuco, caiu Rio de Janeiro, exceção de incompetência. Artigo 800. Mudou tudo, mudou tudo. Vamos lembrar o seguinte, o Bruno, que deveria ter ajuizado a ação lá em Vitória, ajuizou em São Paulo, o juiz do trabalho achou aquilo estranho, não fez nada, ficou esperando, a reclamada foi notificada. Recebeu a notificação. Aí recebeu a notificação, falou, São Paulo? Porra, mas ninguém nunca trabalhou lá em São Paulo, que história é essa? Uai, Bruno, por que a anta do Bruno ajuizou a ação lá em São Paulo? Temos que fazer alguma coisa para trazer essa ação de São Paulo para Vitória? Então, o que ele vai fazer? Recebeu a notificação, tem o prazo de 5 dias para apresentar a exceção de incompetência. Se não apresentar nesse prazo, lembra, o processo vai ficar para o resto da vida em São Paulo. Tem que apresentar em 5 dias a contar da notificação, numa petição à atestação. Vejam que nesses 5 dias ele vai apresentar só a exceção de incompetência. Depois, lá na audiência, ele apresenta a contestação. São 2 peças diferentes, ok? Isso aqui é importante, principalmente para quem está estudando também processo civil. Porque lá no processo civil eu vou alegar essa incompetência na contestação. Aqui não, aqui são 2 peças, ok? Nesse ponto aqui o processo civil é mais simples que o processo do trabalho. Aqui é separado. Apresentei a exceção. O que acontece com aquela audiência que estava marcada? Vai ser desmarcada. Olha, eu tenho a suspensão do processo, a paralisação do processo, a audiência não será realizada. Por quê? Por um instante eu vou esquecer aquela ação principal para me dedicar ao procedimento da exceção de incompetência. Então, a suspensão do processo é a sua paralisação. Eu esqueço momentaneamente a ação principal, me dedico exclusivamente à exceção. Depois eu volto para a ação principal. E aí, me dedicar exclusivamente à
exceção de incompetência significa realizar o seu procedimento. E aí, dentro do procedimento, nas questões antigas, antes da reforma trabalhista, vocês viam um prazo maluco de manifestação do excepto. Era um prazo maluco de 24 horas. Agora não, um prazo razoável, normal, lógico, que é ali, ó, manifestação em 5 dias. O excepto, a parte contrária, vai poder se manifestar em 5 dias. Se eu tenho 5 dias para apresentar a exceção, é óbvio que a outra parte terá 5 dias para apresentar a sua manifestação. E aí, um ponto importante ali, ó, produção de provas no juízo afirmado como correto. A empresa, ela apresentou a exceção de competência, falando que o processo tem que ser remetido para a vitória, porque lá é o juízo natural para aquela ação. Se a empresa está alegando que o juízo competente é vitória, ela tem direito a que a sua prova seja produzida lá em Vitória. A empresa vai ser ouvida em Vitória, as testemunhas da empresa serão ouvidas em Vitória. Depois vem a carta precatória aqui para São Paulo. Mas vejam que há o direito de que a produção da prova seja feita lá no juízo afirmado como correto. Decidiu, mantém em São Paulo. Ou decidiu, manda para Vitória. Após essa decisão, vamos designar a audiência novamente, vamos voltar a nos preocupar com o processo principal. Perfeito? Muito cuidado, há realmente uma chance dessa exceção de incompetência ser cobrada amanhã. Recursos. Recursos. Anotem aí, recursos. O que mais dá problema em relação a juízo de admissibilidade dos recursos é o preparo. Por quê? Dinheiro. É o que mais dá problema. E aí nós vamos lembrar que o preparo, ele vai consistir, ou ele pode consistir no pagamento de custas mais depósito recursal. As custas são fixadas lá na sentença. O depósito recursal, vocês sabem que é um valor que é pré-definido pelo TST. O TST diz qual é o limite para determinado recurso, qual é o valor que você vai depositar no máximo para o RO, para o RR, por aí vai. Só que você lembra que o depósito recursal só é feito pelo empregador. Só o empregador é que realiza o depósito recursal. E com a reforma trabalhista, tem gente que realiza o depósito recursal à metade, ok? Temos que lembrar tudo isso daqui. Mas vejam essa OJ que eu coloquei. Complementação do valor, OJ 140. Por que que essa OJ ela é importante? Porque, mais uma vez, houve uma mudança da água para o vinho da jurisprudência do TST. O TST mudou a OJ da água para o vinho. Antes não podia, agora pode. Antes não podia o quê? Não podia complementar. Agora pode complementar. Se eu fiz o preparo a menor, se eu errei, não sou essa maravilha toda nas contas, fiz a conta errada, e aí fiz o depósito a menor. Eu posso complementar? Posso, eu tenho direito de complementar. O juiz tem que me intimar para em 5 dias complementar. Aí o que eles vão colocar na prova? O que eles vão colocar na prova? Se colocar tudo na prova que eu tô falando, segunda-feira a PF está lá na minha... Tá o japonês da Federal lá na minha prova, né? Vai que... Tomara que o japonês não. Tomara que caia tudo na prova. Ó, eles vão colocar na prova que só é possível complementar custas. Ou só é possível complementar depósito recursal. Errado. Você pode complementar custas e depósito recursal, qualquer uma delas. Óbvio que se você não complementar após os 5 dias, vai haver a deserção. O seu recurso vai ser considerado deserto. Mas se complementar nos 5 dias, tudo resolvido, toca o barco, vamos julgar o nosso recurso, ok? Esse depósito recursal, arredondando os valores aqui, por que eu tenho que depositar, às vezes, 9.000 e tantos reais para o RO?
19 mil e tanto para o RR. Por que valores tão altos assim? Para onde que vai esse dinheiro? Qual que é a finalidade do depósito recursal? A finalidade dele é garantir uma futura execução por quantia certa. Garantir uma futura execução por quantia certa significa que aquele valor que você está depositando vai ser utilizado para pagamento da sua condenação. Quando a gente estiver lá no processo de execução, nós vamos utilizar esse valor que foi depositado ou para pagar a totalidade da sua condenação ou parte dela. Mas a finalidade é garantir a futura execução por quantia certa. Mas eu só vou ter futura execução por quantia certa se eu tiver condenação em pecúnia, dinheiro. É o que a súmula 161 do TST traz. Eu só tenho depósito recursal quando a condenação ela é pecuniária, dinheiro. Se eu tiver uma condenação na obrigação de fazer, não fazer, entrega de coisa, não há depósito recursal, ok? Quantos dias eu tenho para interpor um RO? 8, beleza. Como bom brasileiro eu faço o quê? Último minuto do último dia, naquela correria danada, torcendo para a internet estar funcionando, eu vou lá e interponho o recurso. Aí no último dia, vou lá no banco, fazer o pagamento, torcendo para não ter fila, porra, aí já é mais difícil, mas torcendo para não ter fila, aquela correria danada. Beleza. Só que aí, como um bom finlandês, sei lá, no terceiro dia o meu recurso estava pronto, todo organizado, fiz a interposição no terceiro dia, beleza. E aí comecei a pensar se eu tinha que ter comprovado o preparo no terceiro dia. Ou se eu ainda tenho até o 8º e último dia para realizar e comprovar esse preparo. E aí? Se eu interpuser o recurso no terceiro dia, eu tenho que comprovar no terceiro dia? Ou eu tenho até o 8º e último dia para comprovar? 8º e último dia. É a súmula 245 do TST. Você pode antecipar a interposição do recurso, mas você não é obrigado a antecipar a comprovação do preparo, não precisa. Você pode tranquilamente interpor o recurso no terceiro dia e aí até o 8º dia comprovar o seu preparo. Ok? Não precisa antecipar. Vamos lá, ó. Liquidação de sentença, isso vai cair? Vai. OPF. Tocar a campainha, vou até tirar o bicho do gancho lá, como é que é? Interfone. Vou até tirar o interfone do gancho. Alteração da forma de liquidação. Nós temos algumas formas de liquidação. Algumas mais simples, algumas mais complexas. A mais simples, que é aquela do dia a dia, da justiça do trabalho, que vocês vão ver ali posteriormente, é a liquidação por cálculos. É a liquidação do dia a dia. Eu apresento os meus cálculos, você apresenta os seus cálculos, o juiz julga os cálculos, diz qual é a quantia devida. Mas nós temos a liquidação por arbitramento, que é quando eu tenho que realizar perícia, eu tenho a liquidação por artigos, que é a mais complexa que existe. E aí vamos pensar o seguinte, na sentença, o juiz foi lá e colocou que a liquidação, futura liquidação será feita por arbitramento, por vislumbrar a necessidade de perícia. Está lá na sentença. A sentença transitou em julgado. Quando a gente fala que uma sentença transitou em julgado, a gente traz aquela ideia de que ela se tornou imutável, né? Nada ali agora pode ser modificado. Então, a decisão é definitiva, imutável. Beleza. Na hora de começar a liquidação, você se surpreende porque o juiz determinou a apresentação de cálculos. E você vai, opa, peraí, o juiz está alterando a forma de liquidação. Na decisão que transitou em julgado, na decisão definitiva, ele falou que seria liquidação por arbitramento, ele não pode mudar. Pode ou não pode? Pode.
Súmula 344 do STJ diz que pode sim mudar, porque o que transita em julgado, na verdade, é a decisão no que concerne, no que diz respeito à existência ou não do direito. Por exemplo, a existência ou não do direito ao recebimento de horas extras. Aquela parte, digamos assim, acessória da sentença, que seria a futura forma de liquidação, pode ser alterada sem problema, ok? Aí vamos para as mudanças da reforma trabalhista. Liquidação por cálculos, parágrafo 2º. O juiz, ele pode intimar as partes ou ele deve intimar as partes? Deve. Mudou. Antes era pode. Antes o juiz intimava, o dia que queria, intimava quando não queria. Antigamente era pode, agora é deve. Obrigatoriamente deve intimar as partes para a manifestação, ou seja, está ali a homologação dos cálculos com oitiva das partes. Tem que intimar as partes, obrigatoriamente. Só que aí vocês lembram que mudou o prazo também. Antes essa manifestação era em 10 dias, agora 8 dias. Está ali, ó, a parte tem direito de se manifestar em 8 dias. E a união? Para a união não mudou. Para a união, a intimação da união sempre foi obrigatória, continua sendo obrigatória, e a união tem 10 dias para a manifestação. Enquanto o parágrafo 2º fala da parte em 8 dias, o parágrafo 3º fala da união em 10 dias, ok? Agora, se nós, partes, não apresentarmos manifestação em 8 dias, se a união não apresentar manifestação em 10 dias, para os dois ocorre preclusão. Para os dois ocorre preclusão. Quando a gente fala que ocorre preclusão, é o seguinte, não dá para fazer mais nada. Esquece, não dá mais para discutir. Se eu não me manifestei sobre os cálculos agora, não posso mais me manifestar posteriormente. Por quê? Preclusão é aquela ideia de perda. A perda de uma possibilidade processual. Ou eu apresento manifestação agora para discutir os cálculos, ou não discuto mais esses cálculos, ok? Para a união também existe a preclusão. Cuidado, porque às vezes a gente tem mania, como a União, Estados, municípios, como a Fazenda Pública, tem uma série de prerrogativas processuais, a gente tem mania de sair protegendo demais. Aqui não há essa proteção, há preclusão, na verdade. Perfeito? Execução por quantia certa contra devedor solvente, artigo 880. Por que esse artigo 880 ele é importante para a gente? Porque ele inicia a principal execução da Justiça ao Trabalho, aquela execução do dia a dia. No dia a dia o que nós temos é condenação ao pagamento de pecúnia, nós temos aqui execução contra devedor solvente para pagamento de quantia. Como é que ela inicia? Quem for fazer prova para oficial de justiça, sabe o quê? Todos sabem, mas quem for fazer para oficial de justiça vai efetivamente trabalhar nisso. O juiz vai determinar que o oficial de justiça, com base no artigo 880 da CLT, vai lá e realize a citação do executado. Ó, vá lá e encontre o executado, cite o mesmo. Ó, e tem que encontrar o executado, hein? A citação está ali. Pessoal. E aí você vai dar ao executado 48 horas. Você cita e fala, ó, executado, você tem 48 horas. Para quê? Primeiro, o que a gente sempre espera? Pagamento. O que nós esperamos é o pagamento, porque vai gerar extinção da execução. Então, em 48 horas, pague o valor devido. E aí, quando a gente fala o valor devido, é a totalidade. Ou seja, incluindo custas, honorários periciais, honorários advocatícios, atualização, juros, tudo, ok? Mas nós sabemos que o executado possui algumas alternativas. Pode ser que ele não pague nas 48 horas, mas ele poderia, por exemplo, ali, ó, garantir depositando a quantia. Não vou pagar. Sabe por que eu não vou pagar? Porque eu não quero que o processo seja extinto. Sabe por que eu não quero que o processo seja extinto? Eu quero que ele continue porque eu quero alegar um vício neste processo aqui. E a única forma dele continuar é com o depósito da quantia.
ou embaixo com a nomeação de bens à penhora. Então, eu vou lá, deposito 100 mil reais, ou pego 100 mil reais de bens e nomeio a penhora, vinculo aqueles bens ao processo. Óbvio que, se eu não pagar, se eu não depositar, se eu não nomear bens à penhora, se eu ficar inerte, essa minha inércia vai gerar o quê? Vai gerar o retorno do oficial de justiça para penhorar bens do executado. Claro, o primeiro bem a ser penhorado, ele é dinheiro, mas se não houver dinheiro, o oficial de justiça volta para penhorar veículos, penhorar imóveis, ok? Outros bens, perfeito? Eu tive ali o depósito da quantia, a nomeação de bens, a penhora ou a penhora dos bens. Tudo isso gera o que nós falamos de garantia do juízo, possibilitando a continuidade do processo. A gente continua com o processo através do famoso Instituto dos Embargos à Execução. Sempre cai? Sempre cai. Está sempre caindo aqui nas nossas provas. Por que sempre cai embargos à execução? Porque vocês sabem que a CLT tem poucos artigos sobre execução. Tem uns 20 artigos sobre execução. Então tem pouca coisa na CLT sobre execução para cobrar. E aí eles cobram muito esses embargos aqui. Eu falei para vocês que eu não queria pagar, eu não queria efetuar o pagamento, porque eu não queria que o processo fosse extinto, para ele continuar e para eu alegar a existência de vícios. Mas como que o Bruno vai alegar esses vícios? Por que petição, através de que petição que o Bruno vai alegar esses vícios? Está aqui, embargos à execução. É uma peça, é uma petição, através do qual eu vou ali alegar eventuais vícios nesse processo. O que nós temos que saber sobre embargos à execução? Praticamente todo o artigo 884. Todo ele cai nas nossas provas. O que tem que saber? Prazo, 5 dias. O que infelizmente, muita gente erra, mas vocês não vão errar? Bruno, vai cair isso na prova? Vai cair na prova. O que vocês não podem errar? Tem muita gente que confunde embargos à execução com recurso. Porque a gente tem embargos de declaração como recurso. Embargos à execução não é qualificado como recurso. Aí tem muita gente que acha que é recurso, joga 8 dias. Não, 5 dias. Não é um recurso, é uma petição para demonstrar vícios no processo. E quais seriam esses vícios que podem ser alegados neste processo? Parágrafo 1º. Que fala ali, cumprimento da decisão ou do acordo, quitação ou prescrição da dívida. Para a prova da FCC, a gente utiliza o quê? Literalidade da lei. Então, eles trazem como as matérias, os vícios que podem ser alegados, o cumprimento da decisão ou do acordo, quitação ou prescrição da dívida. Mas, Bruno, se eu precisar ouvir testemunhas para provar isso, se eu precisar fazer perícia para provar isso, dá para fazer? Dá sim. Olha ali, instrução. O parágrafo 2º permite instrução. Nós temos audiência, o juiz pode ali designar a audiência para produzir a prova, porque é como se fosse uma ação dentro da outra. É como se eu tivesse uma ação dentro do processo de execução maior. Então, cabe sim essa instrução, ok? Para fechar, esse é o último slide. Já matei meu tempo, já estou perdendo o avião. Lance. Levamos o nosso bem para leilão. É um carro que foi penhorado. O carro foi avaliado pelo oficial de justiça em 50 mil reais. Ele vai ser vendido no leilão. Ele vai ser vendido pelo maior lance, não se admitindo lance vil. O maior lance leva. Mas não se admite o lance vil. O que é o lance vil? Aquele muito baixo. Muito baixo. O carro está avaliado
em 50 mil reais, a gente vai vender por 10, por 15, por 20? Não, está muito baixo. Isso é um lance vil, não cabe. Mas, Bruno, essa história de lance vil, saber se está barato, se está caro, isso não é meio subjetivo? Era subjetivo com o novo CPC? Não. Nós criamos uma objetividade para saber se o lance ele é vil ou não. Qual é essa regra? Vamos lá para o CPC. Vamos para o 891 do CPC. Primeiro, vocês vão ver se a questão fala que o juiz fixou o que seria lance vil ou não. Se o juiz tiver fixado que o valor do lance mínimo, abaixo dele é vil. Então, o bem está avaliado em 50 mil reais, o juiz fixou 30 mil. Então, abaixo de 30 mil já é lance vil. Agora, ele não fixou. Se ele não fixou, 50% do valor da avaliação. Então, não houve fixação, o bem está avaliado em 50 mil reais, não pode vender por menos de 25. 24.999,99 já é um preço vil. Ok, galera? Tranquilo? Para fechar aqui, para eu me mandar e vocês continuarem aqui com os outros professores, o artigo que sempre cai, que está todo mundo enjoado também de fazer nas questões. Garantia. Estou lá no leilão, gostei, arrematei. Arrematei aquele bem. Eu tenho que dar uma entrada, eu tenho que dar uma garantia, 20%. Eu tenho que dar uma garantia, 20%. E o resto? O resto eu pago em 24 horas. Isso vive caindo? Sim. 20% de entrada, restante em 24 horas. Olha ali, sob pena de perda do sinal. Se eu não pagar o restante em 24 horas, eu perco os 20%, o bem volta para o leilão, e aqueles 20% serão utilizados para o pagamento da execução. Meus amigos, terminei. Muito obrigado. Sucesso para vocês amanhã. Muito sucesso para vocês amanhã. Fiquem com Deus. Estou voltando, voando para a vitória. Pessoal do YouTube, a gente vai fazer um pequeno intervalinho aí. E para vocês, gente, eu quero primeiro, antes, dar parabéns ao professor Bruno, que terminou quase no horário.